Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Em primeiro lugar, eu peço desculpas pela voz, mas é que essas mudanças de tempo acabaram afetando a garganta, mas nós estamos aqui com alegria para proclamar a boa notícia de salvação para todos vocês. Se durante a gravação da mensagem eu precisar tomar um pouco de água por causa da voz, eu peço já desculpas. Nós queremos fazer oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque o Senhor é o nosso Pai Celestial, o Pai que nos acolhe, que nos perdoa, o Pai que nos ama tanto, embora nós sejamos pecadores. Que o teu amor permaneça conosco neste dia. De maneira especial pedimos, envia teu Espírito Santo para estar conosco agora, quando vamos meditar na tua santa palavra. Aumenta-nos a fé, a esperança e o amor. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras do Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 14 a 17, que diz assim: E assim aconteceu com essas pessoas o que disse o profeta Isaías: Vocês ouvirão, mas não entenderão. Olharão, mas não enxergarão nada, pois a mente deste povo está fechada. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, os seus olhos poderiam ver e os seus ouvidos poderiam ouvir. A sua mente poderia entender e eles voltariam para mim e eu os curaria, disse Deus. Jesus continuou dizendo: Mas vocês como são felizes, pois os seus olhos veem e os seus ouvidos ouvem. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Muitos profetas e muitas pessoas do povo de Deus gostariam de ver o que vocês estão vendo, mas não puderam. E gostariam de ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Que Deus abençoe essas palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, provavelmente quem é pai ou mãe de filho ou filha adolescente já passou pela situação de querer falar alguma coisa para seu filho ou filha e eles simplesmente se recusaram a ouvir e atender. Que situação difícil, não é? Nós, pais e mães, queremos sempre o bem de nossos filhos, mas algumas vezes eles não nos ouvem. Nós sabemos que eles estão indo para um caminho errado e que vai trazer problemas e infelicidade para suas vidas, mas eles não nos dão atenção e continuam a fazer o errado. Deus também fica muito triste e por vezes até bravo com o seu povo. Ele tenta de todas as maneiras trazer o seu povo para perto dele e para o caminho certo que dá felicidade e salvação. Assim como um pai ou uma mãe fazem de tudo para seus filhos, Deus faz de tudo por nós. O amor de Deus por você e por mim foi tão grande que chegou ao ponto de sacrificar o seu único filho, Jesus Cristo, na cruz para nos ter com ele e nos salvar. João 3,16 diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Assim, Jesus Cristo, com o seu sacrifício e morte na cruz, conquistou para todo o que nele crê o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. No texto de hoje, Jesus está bem chateado com a liderança do povo de Deus, que não acreditava que ele era o Salvador prometido e vivia tentando desqualificar a Jesus. Citando o profeta Isaías, Jesus que diz que aquelas pessoas, mesmo conhecendo as promessas do Antigo Testamento sobre a vinda do Salvador, estavam perdendo a oportunidade de ver o Salvador na sua frente, de ouvi-lo e crer nele. Jesus diz:
pois a mente deste povo está fechada. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Muitos hoje também agem assim, inclusive pessoas que se dizem cristãs. Têm a oportunidade de ver e ouvir falar de Jesus na palavra de Deus e na igreja e não querem, porque estão tão preocupadas com as coisas passageiras deste mundo que não têm tempo para Cristo. É como se eles estivessem fechando os olhos e ouvidos para a mensagem de vida e salvação que a palavra de Deus nos traz. Jesus fala com tristeza, pois o maior desejo dele é que todos o conheçam, creiam nele e sejam salvos, como diz 1 Timóteo 2, 4 a 6. Deus quer que todos sejam salvos. Deus quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade, pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos, o ser humano Cristo Jesus, que deu a sua vida para que todos fiquem livres dos seus pecados. Esta foi a prova dada no tempo certo de que Deus quer que todos sejam salvos. Lembra, estimado irmão e irmã, de quando Adão e Eva pecaram? Deus veio ao encontro deles e o que eles fizeram? Se esconderam de Deus, como se isso fosse possível. Mas Deus os achou e, mesmo sem eles merecerem, cuidou deles, perdoou seus pecados e prometeu que um dia viria o Salvador que daria a vida eterna para todos os seres humanos. Sempre foi assim. Deus vindo ao encontro do seu povo e o seu povo fechando os olhos e ouvidos e corações para o amor de Deus em Cristo. O ser humano preferindo viver longe de Deus em pecados, na desgraça, do que se arrepender, crer em Cristo e receber de Deus o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Como diz a continuação do texto de Mateus, se eles não tivessem feito isso, os seus olhos poderiam ver e os seus ouvidos poderiam ouvir, a sua mente poderia entender e eles voltariam para mim e eu os curaria, diz Deus. Lembrei do que Deus disse ao seu povo em Ezequiel 33, 11. Diga-lhes que juro pela minha vida que eu, Senhor Deus, não me alegro com a morte de um pecador. Eu gostaria que ele parasse de fazer o mal e vivesse. Povo de Israel, pare de fazer o mal. Por que é que vocês estão querendo morrer? Depois Jesus olha para os seus discípulos e diz: mas vocês, como são felizes, pois os seus olhos veem e os seus ouvidos ouvem. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Muitos profetas e muitas outras pessoas do povo de Deus gostariam de ver o que vocês estão vendo, mas não puderam. E gostariam de ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Que privilégio tiveram os discípulos de Jesus de ver e ouvir Jesus por 3 anos. Eles estiveram dia e noite na companhia de Jesus, presenciaram os milagres e as curas que ele fazia para mostrar que realmente era o Filho de Deus, o Salvador prometido. E eles aprenderam muito pelo ouvir Jesus falar. Que privilégio você e eu temos de poder ouvir a palavra de Deus, participar da igreja, ir para a Santa Ceia, onde recebemos o verdadeiro corpo e sangue de Jesus, para termos a certeza do perdão dos pecados, da vida e da salvação, para termos a certeza de que Jesus não apenas está junto de nós, mas está dentro de nós. Infelizmente, muitos dos que se dizem cristãos estão fechando seus olhos, seus ouvidos e seus corações para Jesus. Acham que não precisam tanto dele. Acham que estar de vez em quando na presença de Jesus já está bom. Não reconhecem o tamanho dos seus pecados e a necessidade constante de estarmos na presença de Jesus para sermos felizes aqui e na eternidade. Não deixe, estimado irmão e irmã, que nada neste mundo seja mais importante do que Jesus em sua vida, do que a palavra de Deus, do que a oração e do que a igreja. Aproveite todas as oportunidades que Deus lhe dá
para estar na presença de Jesus e ouvir do seu amor perdoador e salvador. Jesus hoje diz para você e para mim: mas vocês como são felizes, pois os seus olhos veem e os seus ouvidos ouvem. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Muitos profetas e muitas outras pessoas do povo de Deus gostariam de ver o que vocês estão vendo, mas não puderam. E gostariam de ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos, porque a Tua palavra chegou até nós. Nós temos visto e ouvido o Teu amor em Cristo através da Tua palavra. Que nós possamos aproveitar todas as oportunidades que o Senhor nos dá para estarmos na Tua presença, na oração, na meditação da Tua palavra, na igreja. Que possamos ouvir sempre de como o Senhor nos ama e como o Senhor foi bondoso conosco, enviando seu Filho para sofrer e morrer na cruz pelos nossos pecados. Que a salvação seja o nosso maior tesouro desta vida. Fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.